Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos caminhar para mais um ponto, mais um artigo do Credo. Hoje falaremos sobre a Santa Igreja. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Essas duas partes será o nosso assunto de hoje. Para vocês, eu creio, principalmente para vocês dois, que será um assunto bastante interessante de se abordar, porque a Igreja coloca no seu credo o dogma da Igreja. Então, a Igreja Católica coloca como uma verdade de fé que é preciso crer na Igreja. Diferente de muitas denominações protestantes, que a comunidade eles reconhecem que é essencial para a vivência da fé, porém não é um artigo de fé, a Igreja em si, a infalibilidade da Igreja, a autoridade da Igreja. Essa coisa de cristianismo sem Igreja não é muito de origem protestante, porque vocês podem perceber, algumas seitas, elas reconhecem que você deve ir ao culto. O protestante ele é fiel ao culto. O católico, às vezes, pela primeira cara feia que o padre faz, ele já muda de igreja, não é? Mas o protestante ele é fiel ao culto, à sua igreja, ali, mesmo com tantas coisas ruins que possam acontecer, um escândalo do pastor, alguma coisa, ele ainda permanece naquela fidelidade. Talvez nós não temos hoje esse amor à igreja. Nós ajudamos até em certas ocasiões cuspir no próprio prato que nós comemos. Escutamos alguém falar mal da igreja e ajudamos a terminar de bater na mãe, não é? Porque a igreja ela é mãe e mestra. Então, vamos entender um pouco da igreja, o seu mistério e a sua missão, tá? O material foi retirado das reflexões do venerável Fulton Sheen. Ele fez uma obra de eclesiologia, que é essa parte da teologia que estuda a igreja em si, e suas meditações foram muito importantes para o desenvolvimento da concepção de igreja que nós temos a partir do Concílio Vaticano II, ou seja, de 1963, 64 para cá, essas décadas seguintes. Então, vamos começar primeiro no número do catecismo, 751, falando um pouco sobre as denominações e as imagens da igreja. A palavra igreja, eclésia, chamar fora, significa convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do Povo Eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Então, desde Gênesis, desde o Antigo Testamento, Deus ele age também em prol de um povo, que é o chamado povo de Deus. Então, Deus fala para o profeta, o mensageiro, para que ele passe para o povo. Não existe o cristianismo sozinho ou a comunicação sozinha. Deus revela para uma pessoa e a pessoa vive sua fé e acabou. Não. Deus tem o seu povo já no Antigo Testamento. Ok? Partiremos para o número 753. Na Sagrada Escritura, encontramos grande quantidade de imagens e figuras interligadas pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da igreja. Ou seja, a igreja já estava presente no Antigo Testamento por símbolos, imagens. Não é uma invenção somente da mentalidade depois dos apóstolos, ali os primeiros cristãos, mas o catecismo reconhece que
a igreja já era presente também no Antigo Testamento, porém como uma coisa ainda oculta. Lembra que eu disse que também Jesus já estava no Antigo Testamento mais oculto, não é? E ele era representado pelas figuras do Antigo Testamento, como por exemplo a serpente de bronze, o sacrifício de Abraão com seu filho. Então a igreja também estava presente no Antigo Testamento através de imagens. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram novo centro pelo fato de Cristo tornar-se a cabeça deste povo, que é então seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Em torno deste centro, agruparam-se imagens tiradas ou da vida pastoril, ou da vida dos campos, ou do trabalho de construção, ou da família e do casamento. Ok? Isso aí é o Catecismo citando um documento do Concílio Vaticano II. Adiantando um pouco para o número 759, fala que a igreja era um projeto já do coração do Pai. O Pai Eterno, por livre e misterioso desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai, quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Então, a Igreja é esta família de Deus, que se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos, foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então a igreja também tem o seu itinerário. Quando ela estava oculta, quando o Pai apenas a idealiza, quando ela realmente foi fundada, manifestada, certo? Com o Espírito Santo e também com a recompensa que aguarda a igreja aqui na terra ainda. Não é? Lembra que eu falei na aula passada que a igreja vai passar por uma dura provação que vai abalar a fé de muitas pessoas, mas no fim, assim como o esposo da igreja, que é Cristo, ela também vai ressuscitar com ele, mas primeiro passando pela cruz e pela morte. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Então, dizer que a igreja foi criada, que o mundo, aliás, foi criado em vista da igreja, era uma coisa que já era testemunhada pelos primeiros cristãos. Se você olhar a nota de rodapé, essa 1344, se vê aqui que é o pastor de Hermas que fala sobre isso. Um texto muito antigo, lá dos primeiros séculos. Então, os primeiros cristãos diziam, olha, Deus ele fez tudo já pensando nessa igreja. Entende? Então, consegue compreender essa parte histórica, de onde vem essa veneração e amor à igreja, por isso que ela entra no credo, porque nós católicos acreditamos que a igreja é essa manifestação plena do povo santo de Deus, que já era presente no Antigo Testamento. Então, aqueles que creem no Cristo e são batizados, agora são esse novo povo que é a igreja. Não é uma invenção nova, repito, Deus, Pai, já pensava na igreja desde o começo do mundo. Porém, o Filho que realmente leva esta missão da fundação. Não foi criado, então, naquela passagem lá que Jesus fala para que nomeia Pedro de Pedro e... Pronto, ali é onde ele dá autoridade, não é? Mas ali já se tinha no coração do Pai o desejo da igreja em si. Mas ali é onde Jesus confirma a autoridade do primeiro Papa, entendeu? Então, vamos adiantar um pouco para o número 770, o mistério da igreja. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende.
Unicamente com os olhos da fé se pode enxergar em sua realidade visível uma realidade simultaneamente espiritual, portadora da vida divina. Então, o catecismo afirma que a igreja não é somente algo humano, mas também é algo divino. Quando nós temos essa veneração pela igreja, esse respeito, é porque nós acreditamos que a igreja é esse corpo místico de Cristo. É uma expressão que São Paulo usa. A igreja é o corpo místico. Então, quando eu afirmo a igreja é santa, eu estou me referindo a esse corpo místico. Eu não estou dizendo que os padres são santos, os bispos são santos, os frades são santos. Eu estou dizendo a igreja, esse organismo espiritual. Nós temos que aprender a diferenciar a igreja instituição e a igreja espiritual. Por que é importante? Porque, veja, nós somos a ordem de São Francisco, correto? E nós somos uma ordem religiosa. Quando São Francisco pensou em fazer isso, ele queria simplesmente viver o evangelho. Então ele saiu de casa, levou ao Papa uma regra de vida e pronto, e o Papa aprovou. E quem quisesse seguir Jesus pelos passos de São Francisco teria que seguir a regra. Porém, para o Estado, nós somos uma empresa. Ele não quer saber se nós vivemos de caridade, se nós vivemos a pobreza ou o evangelho. Ele trata-nos como uma empresa, com CNPJ, entendeu? Então, por causa disso, nós temos em algumas coisas que agir como empresa. Em que sentido? As doações dos fiéis, de vocês, quando entram, nós temos que dar prestação de conta à nossa cúria. Nós temos uma contadora. Nós temos tudo isso do mundo jurídico, entendeu? Porque o Estado considera a gente como uma empresa filantrópica. Eles não querem saber se nós somos uma instituição religiosa. Somos para eles uma empresa, uma instituição sem fins lucrativos. Então nós temos o CNPJ. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho que colocar o CNPJ na nota, porque eu tenho que dar baixa do dinheiro para não ser uma lavagem de dinheiro. Vocês doarem e esse dinheiro está indo para onde? Então, tudo isso tem que ser contabilizado. A igreja também, ela é um órgão institucional de pessoas. O Vaticano tem a sua conta no banco, entendeu? Que precisa ser administrado. O Vaticano tem bens que são ali do Papa, do Estado, não é? As basílicas, museus. Porém, também o Vaticano administra várias coisas de caridade, instituições, orfanatos, hospitais, asilos. Se nós formos analisar um pouco a história da origem de tudo isso, nós vamos ver que a igreja tem uma grande importância. A igreja que promoveu a criação de faculdades, orfanatos, asilos. Tanto que naqueles filmes, quem já viu a Madeline, é a freira que cuida das meninas, não é? Então, muitos filmes, os padres que tomavam conta dessas instituições, desses lugares, não é? As escolas, tudo mais. Então, a igreja também tem esse lado civil com pessoas humanas de carne e osso que erram. Mas a igreja também é algo espiritual. Nós temos que saber diferenciar bem, porque senão nós vamos resumir a igreja muito a Roma, assim, a basílica, ali é a igreja, e pronto, e nós somos os afiliados. Mas a igreja, ela é como também temos essa visão espiritual. Onde nós estamos pode ser a igreja, porque nós estamos dentro desse corpo de Cristo. Então, se fala muito em igreja doméstica. O que é a igreja doméstica? Você levar a igreja para dentro da sua casa. Você rezar em casa com seus filhos, ensinar a fé, ter suas imagens, entende? Isso é a igreja doméstica. Você percebe que não se reduz a uma instituição. Não é como muitas comunidades protestantes que pegam e dizem assim, não, a igreja é isso aqui, né? É a garagem, é o templo, é a pedra. A igreja católica não é assim. A igreja católica dá uma dimensão maior ao que significa crer na igreja, entende? Crer nisso, crer que Jesus, que Deus tem esse povo santo. É uma coisa maior do que somente a instituição. É tanto que, destruindo as pedras, a igreja permanece. Se todas as igrejas fossem destruídas, permaneceria ainda a igreja.
entendeu? Porque somos nós, o povo santo. Então, quando se fala igreja, tem muitos sentidos. Nós precisamos recuperar até isso. O que é que eu quero falar quando eu digo igreja? Qual é o significado de igreja para mim? Quando eu digo eu vou à igreja, eu estou dizendo o quê? Eu vou à igreja, o templo, a igreja aqui, ou eu vou à igreja, a assembleia dos fiéis, entendeu? Tudo isso é importante para nós sabermos diferenciar o que é realmente a igreja e esse mistério, não é? Então, a igreja ela é tida como um sacramento universal da salvação, ok? Eu já estou no número 774. A igreja como sacramental da salvação, certo? A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é seu corpo. A igreja, portanto, contém e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Então, o catecismo diz que a igreja é responsável pela salvação das almas. A missão da igreja é essa, é entregar para as pessoas o que Cristo deixou para os apóstolos. Então, nós, na Bíblia, na Sagrada Escritura, vemos que Cristo disse para os apóstolos: ide pelo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, que a igreja batize as pessoas. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem não perdoarem, serão retidos. Jesus não estava falando para as pessoas, estava falando para os apóstolos. Então, os apóstolos são responsáveis por levar isso para as pessoas, ou seja, a confissão. Então, a igreja, ela contém isso. Ela é esse sacramental maior de salvação. Sacramento é sinal visível da graça de Deus, o significado. Então, a igreja, ela é isso. Tá? É essa concepção de igreja que vocês devem levar para a vida de vocês. Tá? Então, a primeira pergunta do texto diz assim: qual é a necessidade da igreja? Tem gente hoje que não vê mais necessidade de igreja. Para que igreja? Não é? Então, os apóstolos, discípulos e fiéis eram ainda indivíduos em separado. Precisavam de uma alma que lhes fizesse unos. Eles sabiam que o Espírito viria até eles. Nunca esqueceriam como nosso Senhor prometeu o Espírito na noite antes de morrer. Convinha, porém, que o Espírito não viesse em segredo, mas publicamente. Então, em Pentecostes, depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos ficaram esperando a confirmação da missão. E aí, Jesus envia o Espírito Santo. Mas não em segredo. É isso que eu quero que vocês também prestem atenção. Porque ser cristão, você não é alguém isolado. É alguém em comunidade. Você está dentro de uma comunidade porque o próprio Espírito não veio só para você, você e você. Ele veio para um povo, uma comunidade que estava ali reunida. Então, não tem como existir um cristianismo eu e Deus, porque o próprio Deus não faz isso. Ele se revela através dos seus ministros. Entende? Claro, eu não estou dizendo que você não pode chegar a Deus sozinho. Você pode rezar, Deus vai lhe atender, você pode ter essas experiências com Deus. Agora, o que eu estou falando aqui é essa ação da igreja, da salvação. Deus ele comunica através dos seus apóstolos. Nós acreditamos que ali, na última ceia, Jesus deu essa autoridade aos apóstolos, não é? De ordená-los, entende? Então, o Espírito Santo não veio em segredo, ele veio em conjunto. A igreja é o corpo místico de Cristo. Mas o que é este corpo novo que Cristo assumiu depois de ter ascendido à glória, ao qual envia o seu Espírito do céu e por meio do qual continua a exercitar os seus ofícios de profeta, mestre, rei e sacerdote? Se eu lhes dissesse que é a igreja, não acreditariam. Portanto, deixarei que São Paulo diga clara e indubitavelmente. Então, em Colossenses, em casa, vocês verifiquem esta passagem, tá bom? Vou deixar isso como tarefa de casa, porque aqui nós já temos a resposta.
O que é o corpo de Cristo, o corpo que agora ele assumiu depois de subir aos céus? É a igreja. Lembra que nós falamos numa formação assim, por que Cristo não ficou aqui na terra com seu corpo ressuscitado, seu corpo glorioso? Na verdade, pro resto da vida. Ele está com seu corpo, mas o corpo místico, ele não está ausente, ele está com seu corpo místico, que é a igreja. E quem diz isso é São Paulo em Colossenses, tá bom? Que em casa vocês façam isso. Verifiquem cada passagem bíblica que está no texto, tá bom? Se vocês acharem necessário. As palavras de Santo Tomás de Aquino: assim como toda a igreja é chamada de corpo místico por sua semelhança com o corpo natural de um homem, que através de vários membros tem atos diversos, como ensina o apóstolo, assim também Cristo é chamado a cabeça da igreja por semelhança com a cabeça humana, quanto à qual podemos considerar 3 coisas, que são ordem, perfeição e poder. Então, a representação de Cristo como cabeça é por causa disso. É na cabeça que se tem essas coisas, a ordem, a perfeição e o poder. Santo Tomás, no seu comentário ao credo, ele explica tudo isso, mas nós sabemos que é a cabeça, digamos assim, que psicologicamente governa o corpo, não é? Então, a cabeça, ela dá essa ordem, comanda os nossos atos, entende? Ela tem essa perfeição, porque é por ela que nós temos a visão. Então, a cabeça sempre, desde a antiguidade, foi vista com o simbolismo de superioridade diante do corpo. Ninguém diz que o órgão superior é o pé. Sempre nós dizemos que é a cabeça. É tanto que nós podemos viver sem um pé, mas jamais sem uma cabeça. Então, Cristo assume o simbolismo da cabeça por causa disso. A cabeça, ela sempre foi vista como um órgão honrado. Basta lembrar como a sabedoria terrena de um Aristóteles foi alterada por seus discípulos, para notarmos a necessidade de uma instituição para preservar a verdade. Dificilmente parece consonante à natureza de Deus permitir que os ramos de sua videira fossem envenenados, ou que ele voltasse atrás de sua promessa de que enviaria o Espírito da verdade, que preservaria seus seguidores das portas do inferno. Então, Fulton Sheen diz assim: lembre, se você duvida que a igreja tem a verdade, lembre uma personalidade influente que teve discípulos como Aristóteles. Aristóteles, ele teve sua doutrina, ele foi um filósofo e teve vários discípulos. Só que conforme foi passando o tempo, muitos dos seus discípulos distorceram o aristotelismo, como por exemplo, alguns árabes, os filósofos árabes pegaram, distorceram, os neo-aristotélicos foram distorcendo a doutrina de Aristóteles, dizendo, não, isso aqui é a doutrina dele, só que na verdade não era. Então, seria um pouco contraditório Deus não deixar algo na terra, depois que Jesus subiu aos céus, que preservasse a mensagem do Evangelho dos próprios seguidores do Evangelho. Porque parece que é uma coisa interessante. Vocês se perguntam, por que é que a Eucaristia tem muitas regras? Tipo, para expor o Santíssimo no ostensório tem que ter 4 velas. Não pode pegar com as mãos, tem que colocar o véu para dar a bênção. Por que tem tantas regras se ali é Jesus? É uma disciplina da igreja para proteger a Eucaristia, Jesus, dos próprios ministros, digamos assim, de nós mesmos. Então, teria um risco muito grande os apóstolos, sem a assistência do Espírito Santo e os outros bispos e padres até hoje, distorcer a mensagem de Jesus. Porque isso é normal, aconteceu com muitos. Muitos hoje dizem assim, eu tenho a doutrina do budismo, mas já é uma doutrina distorcida, não é a que Buda pregava, é uma coisa que evoluiu. Então, era preciso ter na Terra uma instituição divina, que também fosse humana, para preservar essa verdade, que nós reconhecemos como a igreja, entende? A igreja corpo místico. Então, essa é a necessidade da igreja, porque ela é guardiã desse depósito da fé. O depósito da fé é o quê? É isso que eu estou ensinando para vocês. É essa doutrina. Isso é o que pertence ao depósito da fé. Não é? Então, entendido a necessidade da igreja. Então, quando vocês verem uma pessoa dizendo assim, eu não necessito de igreja, eu faço o que eu quiser, eu me comunico com Deus, então você diga, olha, nem os apóstolos fizeram isso. Todos eles estavam unidos sob Pedro.
né? Tem um amigo meu que era assim, que ele dizia que era exatamente o termo que o senhor usou, que era desigrejado. Não precisava da igreja, que a igreja era... Aí vem a loucura da cabeça. Bom, aí você diz assim, e o Espírito Santo desceu só para uma pessoa? Ele desceu para um grupo. Se fosse para a gente ser assim, Deus dizia, eu vou enviar para cada um em particular e vocês fazem o que você quiser. É exatamente o que o senhor disse. Ele estava na igreja e se chateava, no caso a gente era protestante, né, com a atitude do pastor, pronto, a partir de agora eu sou desigrejado. Exato, exatamente. Então, o católico verdadeiro, ele tem o amor à igreja também. Não é só o amor aos sacramentos, assim, mas esse amor à igreja. Antigamente, era uma força maior isso. A gente dizia assim, que não trocava a igreja por nada, que morreria pela igreja, por a nossa fé, porque se tinha esse amor. Às vezes, hoje nós encontramos católicos, na primeira oportunidade, foge. Mas precisamos voltar a este amor. Infelizmente, até padres hoje ajudam a denegrir a imagem da igreja. Infelizmente. É um horror porque assim, você está falando contra algo que você mesmo está dentro. Porque vejam, eu moro no coração da igreja, não é? Eu moro dentro de um convento. Literalmente. Então, imagine se quando alguém chegasse para mim e dissesse, Frei, eu também queria ser frei. E eu dissesse, não, aqui é uma bagunça, aqui é uma doidice, né? Aqui é tudo, ninguém vive evangelho, olha, aqui eu me arrependeria de entrar. Então o que é que eu estou fazendo aqui dentro, né? Entende? A mesma coisa se alguém chegar e disser assim, olha, tu sabe que a igreja católica tem muito abuso, né? Tem uns padres aí que tu sabe que tem uns casos escondidos, né? E você diz, não é mesmo, né? Esses padres, eu vou para a missa, mas eu fico com um pé atrás. Então, você está dizendo algo contra você mesmo. Porque você, se for assim, é melhor você sair também do que ficar dentro só. Claro, não é passar pano. Não estou mandando você passar pano, dizer sim para todos os erros, né, que podem ser cometidos pelos os pastores, né, os padres. Porque a gente aqui na igreja usa o termo pastores para os padres, né, não é pastor como se popularizou não. Né? Então, você não é para passar o pano para todos os erros dos pastores, mas ir para os fatos, né? Qual é o fato a respeito de, sei lá, Joana d'Arc, né? Se fala muito hoje, né, que a igreja matou Joana d'Arc e a igreja mesmo canonizou. Sendo que quando nós vamos ver os fatos, a história, você vê que não foi a igreja. Porque quando você diz igreja, é muita gente, né? Mas bispo tal, padre tal, com sentença tal, entende? Então, o pecado é dele, não é? Porque se foi descoberto um padre abusador, não quer dizer que todos os outros padres agora vão ser. Então, muitas coisas, principalmente da Idade Média, que tentam destruir a igreja... Era isso que eu ia perguntar, né? Muito aquela questão das cruzadas e tal. Exato, a questão das cruzadas. Isso, exatamente. Só que você tem que ver os fatos, né? O que realmente aconteceu, o que é invenção, quem está falando, porque tem muitos historiadores que são... tem ideologias, né? E ali eles acabam fazendo uma distorção dos fatos, porque eles já não gostam da igreja. Então, no meu ensino médio mesmo, eu tinha umas professoras, professores que não gostavam da igreja. Então, quando era essas histórias de Idade Média, elas faziam realmente uma maquiagem para fazer a igreja dizer coisas que a igreja não disse. Como, por exemplo, a igreja maltratou mulheres, não é a favor de mulheres, ou a igreja era contra a ciência, sendo que a própria teoria do Big Bang foi um padre. Né? O pai da genética era um monge. Entendeu? Então você vê os fatos. Exatamente, isso mesmo. Entende? Então você veja fatos com pessoas que realmente amam o que fazem e que não tem essa empatia. Foi um fato mesmo que aconteceu, foi esse, e pronto, eu não estou nem do lado de A nem de B, o que aconteceu foi isso. Né? Agora outros, infelizmente, não são honestos nessa questão, entende? Então, é tanto que o Papa João Paulo II, ele teve um tempo que ele pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja, publicamente no Vaticano. Ele pediu perdão para as pessoas que estavam lá, por essas coisas, né, que foram colocadas na conta da igreja. Então, invistam, se vocês quiserem se aprofundar, em historiadores da Idade Média, principalmente seguros. Eu recomendo a Regine Pernod. Ela é uma francesa que fez um trabalho sério sobre a Idade Média e descobriu muitas coisas
que estavam sendo contadas de uma forma errada para as pessoas. E ela, com fontes, ela mostra as fontes, né, realmente do tempo, e mostra que estavam contando de forma errada. Tá? Mas só para ter um anexo aqui, esse parênteses, né? Alguém pode ler de onde vem a autoridade da igreja, né? Agora, Cristo vive em seu corpo místico. Seu poder e autoridade permanecem os mesmos. A única diferença é que agora se manifesta através de naturezas humanas, como aquelas dos apóstolos e aquelas que sucederam até nossos dias, ou seja, os bispos da igreja. Eles são para Cristo em sua glória, assim como seu corpo físico foi para a peregrinação terrena. Pronto. Então, Cristo está vivendo nesse corpo místico, a igreja, e usa esse organismo humano, certo? Essas naturezas humanas, da mesma forma que Jesus usou o seu corpo humano para realizar nossa salvação. Lembra que eu disse? O Filho do Pai Eterno estava numa glória inalcançável. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem pelo poder do Espírito Santo, e agora os seus atos humanos têm um valor infinito, eterno. Da mesma forma agora, Jesus governa a igreja do lugar onde ele habita e usa as naturezas humanas, ou seja, os bispos, os pastores, os padres, para ensinar e para governar. A autoridade dos bispos não é deles. Cristo quem os escolheu e os enviou. Poder que exercem sobre seus sacerdotes e povo não lhes é pessoal. Eles são somente os embaixadores de Cristo. Quando o vigário ensina, Cristo ensina. Quando os bispos governam, é Cristo Rei quem governa. Para cada católico, a ordem dos bispos dentro de sua própria esfera é, neste sentido, a ordem do Nosso Senhor. Bom, então o poder vem de fora. Os bispos não podem ensinar em seu nome, os padres não podem ensinar em seu nome, porque não é o seu evangelho. Então, o padre ele deveria ensinar o que está aqui, no que a igreja ensina. Quando um padre sai dessa linha, ele já não está mais pregando Jesus, ele está pregando ele, ou uma ideia dele. Mesmo que ele não concorde. Vamos supor, sei lá, eu acho que furtar não é pecado. Mas eu não posso ensinar isso para vocês. Entendeu? Mesmo que eu ache que não é, eu tenho que dizer para vocês. Entendeu? Porque eu estou aqui dando essa catequese em nome da igreja, entende? Então, eu posso discordar de tudo o que eu falei para vocês até hoje. Imagina um dia, eu disse, agora terminou, eu vou falar uma coisa, eu não acredito em nada, eu não acredito em nada disso que eu falei para vocês, tá? Eu só passei assim por passar, mas eu sou totalmente descrente disso. Mas eu não posso, né? Eu não posso passar a minha opinião, tenho que passar o catecismo. Mas eu acredito, viu? Eu não estou falando, mas eu acredito. Tá bom? Frei, quem são, o senhor falou que aqui se refere como pastores, né? Quem são os presbíteros da igreja católica? Os padres. Os padres também, né? Isso, se refere-se os padres como pastores e presbíteros. Né? Isso, exato. É porque na igreja protestante são cargos diferentes. Sim, exato. Aí confunde. É porque assim, pastor não é um cargo para a igreja. É como se fosse assim um título. Então, o padre é um pastor, o bispo também é considerado um pastor. Ambos são presbíteros, mas presbítero é o grau que eles têm, ou seja, é o segundo grau da ordem. Porque quando nós formos ver o sacramento da ordem, que é o que ordena os padres, né, eles têm 3 graus. Então, é o diaconato, o presbiterato, que é quando ele se torna presbítero, e o grau do episcopado, que é quando ele vira bispo, né, ele é sagrado bispo. Entende? Mas, quando se diz assim, os pastores, são esses que ensinam, são esses que estão cuidando das pessoas, padres, os bispos, os cardeais, entendeu? Ovelhas. Exato, o pastor das ovelhas. Isso mesmo, é porque a igreja dá esse título, assim como a igreja dá o título de doutor também. Então, Santo Tomás, ele era padre, ele era um frade e padre, mas ele é considerado doutor da igreja. Só que doutor não é um grau, tipo... Não é um PhD, né? É um título de honra que a igreja concede. Tá entendendo? Não necessariamente que ele passou por uma formação para ser doutor, né? Não é nesse sentido, entende? É um título que a igreja concede. Por exemplo, agora nós temos o cardeal Neumann, que eu acho que eu mandei no grupo ou não, acho que não. Ele é o mais novo doutor da igreja. Então, o Papa Leão, estudando sua vida, seus escritos, reconheceu que ele também merece esse título do doutorado. Então, ele é um santo e doutor. Santa Teresinha de Jesus
as igrejas do menino Jesus é uma doutora da igreja, mas era uma freira. Entende? Então, doutor não é um grau, assim como pastor não é um grau. Entendeu? É um título que a igreja concede. Tá? Entendi. A autoridade da igreja é impessoal, ou seja, o corpo apostólico constituído, canonicamente, não possui autoridade por seu próprio nome, mas apenas porque é representante do próprio Cristo. As funções executivas, legislativas e judiciárias do episcopado não pertencem a nenhum bispo enquanto indivíduo, por maior que seja a profundidade do seu conhecimento ou santidade da sua vida. Pronto, então ninguém tem direito nem poder de mexer nas coisas que a igreja decide. Por exemplo, o bispo querer mudar alguma parte da missa. Não pode, isso é só uma autoridade da Santa Sé. Ou seja, lá do Vaticano, com o Papa, com sua comissão, os cardeais, entendeu? O bispo não pode. O bispo não pode, por mais que ele seja acima dos padres, né, esteja acima dos padres, não pode mexer no Código de Direito Canônico, não pode mexer no catecismo, não pode. Entendeu? É Mas somente uma autoridade maior. Em relação à missa, desculpa. Pode mas dizer. tem alguns padres que eles, vamos dizer assim, conduzem um pouco diferente. Diferente, né? é. Não é sempre... Exatamente. É porque é o seguinte... vamos dizer assim, vamos dizer, o que é obrigatório, mas tem um... Isso, exato. É porque no nosso missal atual, missal é aquele livro vermelho que fica no altar, não é? Então, no nosso missal atual, a instrução da missa, a instrução geral do missal, coloca alguns momentos que o padre fica livre para fazer comentário. Então, por exemplo, depois do nome do Pai, na missa, né, o padre diz o quê? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vocês respondem, bendito seja Deus, que nos é unido no amor de Cristo. Nesse momento, o padre simplesmente pode dizer, confessemos os nossos pecados. E a gente começa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, né? Mas também o padre pode usar palavras espontâneas. Ele pode dizer, hoje nós vamos celebrar a festa de Nossa Senhora de Piedade. Então, para melhor nós entrarmos nesse mistério, vamos começar pedindo perdão dos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus. Entende? É uma coisa que fica livre para que ele possa. É porque tem padre que adapta demais, entende? Tem padre que aproveita dessas brechas para fazer uma adaptação que às vezes parece, diz assim, essa missa é diferente, é alguma coisa, né? Mas o padre age nesses momentos assim que não é previsto. E até às vezes, alguns mais danadinhos, né? Num momento que não era para mexer. Eu percebo muito quando eu vejo missa com aquele que ele é bem morenão, da barba branca grande. Sim, né? sim. Não lembro o nome dele. Sim, eu sei quem é. Mas viu? eu sempre acho um pouco diferente. Assim, Porque se tem isso, não é? O missal, o atual, ele dá essas brechas, diferente do antigo. O antigo não tinha isso, não tinha essas brechas de comentários espontâneos. Entende? Era um rito mais solidificado. Aí a homilia é o próprio padre que define como é de acordo com o tema que a igreja passa, mas as palavras dele é ou não? Sim, a homilia, claro, se tem um diretório de como deveria ser as homilias, não é? É passado na faculdade de teologia como deveria ser essas homilias. Mas o padre, ele adapta como ele acha que vai atender aquele público, porque é diferente um padre ir celebrar numa capela, num sítio, com várias senhoras idosas que não vai entender nada. Se eu falar um negócio desse aqui, elas não vão sair sem entender nada, né? Porque a fé delas é uma fé mais sensível, ou seja, é uma fé que vem da devoção, é uma fé que vem das imagens que elas olham. É por isso que na Idade Média se tinha muitos vitrais com histórias do Evangelho, porque como o povo não sabia ler, o povo olhava e aprendia pelas imagens, né? Então, o padre, ele sabe adaptar essas homilias. Mas, claro, não convém homilia e nem pode você pregar política, pregar, sei lá, como fazer um bolo, uma receita de bolo, você passar uma homilia. Não pode, né? A homilia você deve explicar o sentido da celebração e o contexto daquelas leituras, porque a primeira leitura e o salmo, elas são escolhidas não aleatoriamente, mas com um certo nexo com o Evangelho e a liturgia em si. Por exemplo, agora no Advento nós estamos vendo Isaías na primeira leitura. Por quê? Porque Isaías fala dessa vinda do Senhor. E nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus no Natal, né? Então, Isaías, ele fala sobre isso, sobre a vinda do Cristo. Entendeu? Então, o padre deveria usar desse espaço para pregar a palavra de Deus, claro, adaptando. Tem públicos e públicos. Mas em cima de Isaías, né?
Isso, em cima de Isaías e do Evangelho do dia também, pega do Salmo, tenta fazer essa conexão, entende? Pode também falar exclusivamente do Evangelho, só do Evangelho. Mas é bom, assim, uma homilia robusta mesmo, ele vai abordar tudo, né? O sentido inteiro da celebração. Entendeu? Ok, pronto. Então, por maior que seja a santidade de vida dos pastores, não tem autoridade para mexer no que a igreja define, tá bom? Só que nós só falamos da parte boa da igreja, não é? E como responder aos escândalos? Nós falamos que a igreja é santa, é o corpo de Cristo, Jesus está presente, o Espírito Santo que governa, mas e por que, vez ou outra, nós vemos aí nas mídias padres com casos? Tivemos esses dias aí, não sei se vocês viram, a menina achada no banheiro do padre, não foi? Debaixo da pia. E aí, algumas coisas que aparecem, teve aquele escândalo do padre com não sei quantos milhões na conta, desviado, que era para uma obra e ficou na conta dele. E onde é que é a santidade da igreja nisso, né? Olha, essa é a resposta do Fulton Sheen. Vamos lá, vamos ver como ele é sábio para responder aos escândalos. Alguém pode ler? Infalibilidade significa incapacidade de ensinar aquilo que é errado. Impecabilidade significa ausência de pecado. Daí surge esta pergunta: quando nosso Senhor conferiu primazia a Pedro e seus sucessores, ele os tornou infalíveis ou impecáveis. Os próprios evangelhos revelam claramente que nosso Senhor, embora tornando Pedro infalível, não prometeu imunidade ao pecado. Então, dois conceitos para a gente. Ser infalível é uma coisa, é não poder ensinar errado. Agora, ser impecável é ter ausência de pecado. A fé católica só reconhece que quem não pecou foram Jesus e Maria. O resto, entendeu? Veja, São Pedro, primeiro Papa, mas Jesus não prometeu que ele não cairia. Não prometeu que ele iria ser sempre firme. É tanto que Jesus chegou a chamá-lo de Satanás. Lembra? Afasta-se de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus, mas como os homens. Então, mesmo depois de Jesus ter entregado as chaves a Pedro e dizer tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, Pedro mesmo assim traiu Jesus 3 vezes na paixão. Então, você vê, na Idade Média teve um Papa ruim, ou na Antiguidade. Sim, o próprio Pedro errou também. Mas não quer dizer que o Papa ele não tem esse poder de ensinar sem errar. Ele tem, entende? Porque você ensinar não depende de você não ter pecado. Você pode ensinar sendo um pecador. Assim como eu estou passando isso para vocês. Certo, né? Exato. Independente se como você eu disse, errou ou não. Exatamente, entende? Então, eu passo para vocês isso, mas eu sou pecador também. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Exato. Pode continuar. Nosso Senhor não deu garantias de que todos os vigários seriam santos. Em geral, é certo dizermos que aqueles que sabem tudo sobre os poucos maus sucessores de Pedro não sabem nada sobre os muitos bons. Uma verdade parcial sobre um escândalo muitas vezes pode resultar em um erro total sobre o papado, simplesmente porque o mal recebe a atenção e o bem é ignorado. Então muita gente conhece muito os males da igreja. A igreja fez isso, a igreja fez aquilo, mas não conhece os bens, aquelas coisas boas. Se fala muito contra erros na igreja, mas por que ninguém fala sobre as coisas boas? Então, você tem, uma verdade parcial sobre um escândalo que resulta num erro total do que é o papado. Então, você vê, Papa Leão, ou Papa João Paulo II, cometeu uma fala equivocada. Mas você não vê quantos bens ele fez. Você só fica naquilo. Então, olha, tá vendo? Errou. Então agora não presta. Isso é na vida, não é só na igreja. Pois é, né? Isso é na vida. De coisa boa, quando você faz uma besteira, a turma já lhe julga. Exatamente. Entende? Então, Deus não prometeu isso, que todos os papas seriam santos, que todos os bispos seriam santos. Nós nos esforçamos e nos espelhamos nos santos. Esses sim, que também erraram. Muitos santos erraram, muitos santos tiveram seus pecados. Vejam a vida de São Francisco de Assis, como era imerso em procurar riquezas.
em procurar glória e depois ele se converte, ou Santo Inácio de Loyola, entende? Então, é um caminho. Deus, ele não prometeu impecabilidade a ninguém. Quer ser santo? Ok, caminhe e leve sua cruz. Mas você não vai se tornar impecável só lá no céu. Que é quando você realmente vai estar revestido de glória. Quando você estiver nesse corpo aqui, né, quando você deve procurar buscar virtudes, claro. Mas não pense que você vai chegar a um ponto de bater no peito e dizer assim, pronto, agora já sou totalmente santo, né? Acabou. Não, é uma luta contínua. Santo Agostinho, ele dizia que a humildade é uma virtude estranha. Quando você pensa que conseguiu, acabou de perdê-la. É porque realmente não é isso. Você chegar e dizer assim, eu sou humilde, acabou já a humildade. Já está agindo com orgulho, entende? Então não diga eu sou humilde, diga assim, eu estou buscando a humildade, estou querendo viver. Mesma coisa, Santo Afonso diz assim, que se você quer preservar a pureza, tenha cuidado o máximo possível. O máximo possível, não brinque. Mesmo que você pense assim, eu vou receber a visita do homem mais santo, né? Eu vou ficar sozinho no quarto com ele, mas é o homem mais santo, é São Paulo apóstolo. Ele diz, não, tenha cuidado, ele pode ser o mais santo, mas ele ainda está nessa terra, entendeu? Ele diz isso na sua instrução dos 10 mandamentos. Nós vamos entrar depois nesses temas, vocês vão gostar também, tá? Os escândalos ou pecados de seus membros não afetam a santidade intrínseca da igreja, porque nossas mãos estão sujas. Daí não decorre que todo o corpo esteja maculado. A igreja nunca teve expectativa de que todos os católicos fossem perfeitos, ou mesmo nosso Senhor esperava ter somente apóstolos perfeitos. Os católicos podem ser maus, mas isso não prova que o catolicismo é perverso. A fé aumenta a sua responsabilidade, mas não força a obediência. Aumenta a culpa, mas não impede o pecado. Pronto, então, perfeito. Perfeito. A igreja nunca prometeu que vocês vão ser impecáveis. Jamais. Lembra? Quando nós estávamos preparando para o batismo, eu disse, olha, a fé aumenta a sua responsabilidade, mas não força a obediência. Aumenta a culpa, mas não impede o pecado. Você foi batizado, foi resgatado do pecado. Agora, cuidado para não cair, né? Ande numa maneira digna. Porque eu disse, né? As pessoas vão dizer, olha, mas tu não se batizasse e tu tá aqui fazendo essas coisas? Assim como falam de vocês, porque veem vocês indo para a igreja, ou estão aqui toda quarta aprendendo, eles vão dizer logo, vão estar só assim, ó, esperando vocês caírem, né? Parece que você não pode vir para a igreja, aí tá tomando uma no sábado, no domingo, mas tu não vai para a igreja. Exato. Entende? É porque, olha, o protestantismo puritanizou muito a cerveja, né? A bebida alcoólica. Colocou muito como uma imagem de pecado, entende? O álcool em si. Rapaz, Frei, tem um... Rapaz, aí meu pai, até 98, meu pai bebia muito, então minha mãe ficou um pouco traumatizada com isso. E por tabela, minha tia também tinha, o marido da minha tia era um grau pior, era alcoólatra, etc. Aí chegaram um dia pra mim e disseram, não, porque o vinho da época de Jesus não era fermentado, era suco de uva, que minha gente não tem. A Bíblia diz que o povo ficou alegre. Aí eu, meio sem paciência, tinha uma garrafa de suco de uva de 2 litros, eu digo, tá bom, vou comer todinho. Aí minha tia olhou pra mim, depois eu digo, é fogo. Eu digo, eu tô bêbado, tá indo pra fonte, então. Não tá, mas você tem que tomar 30 litros pra ficar bêbado. Eu digo, tá danado. Não, aí é possível. Olha, é um negócio absurdo, porque assim, a igreja foi criada por monges. Tem a bênção da cerveja. Não sei se vocês já viram, mas tem a bênção da cerveja. Depois pesquise, bênção da cerveja, que os monges criaram. Só que se banalizou, entende? Esse negócio da cerveja, e os protestantes pegaram tanto em cima que ficou algo puritano. Puritano é dizer que uma coisa ela é muito pura, é pecado, né? Entende? Acho que o senhor comentou comigo que os irmãos eles fabricavam cervejas para poder vender, não sei o que. Sim, também, com certeza, porque os monges eles trabalham com suas próprias mãos, entende? Então, a igreja não proíbe que você beba. É tanto que na Itália muitos padres bebem assim
você passeia em Roma, eles estão em bares, aqueles bares, não é vulgar como aqui, né? Tem um som, brega, um carro de som, mas aquelas mesinhas daqueles bares, né? Na rua, ali, e eles estão tomando cerveja de batina, não é disfarçado não, viu? É de batina, entende? A mesma coisa o cigarro também. Tem alguns que fumam, né? Um cigarro por dia, assim, porque é uma cultura da Itália isso, entende? Então, aqui no Brasil é um escândalo pra gente. Você vê, imagina, eu vim dar uma formação para vocês, um cigarro aqui na boca, uma bituga de cigarro, ia ser um escândalo, né? Mas que naquele filme Conclave, então aparece um padre que ele tá até fumando cigarro. Isso, exato. Olha, se fala que o Papa Pio X fumava. E ele não é um Papa, é um Papa novo, é de 1909 por aí, 10, 6, né? 6, 7, 8, entende? Então ele fumava, porque o que é o problema é o excesso. Entende? Então você beber de cair até o chão, de ficar... Porque o problema não é o álcool. Se fosse o álcool, você não podia comer salada com vinagre, porque vinagre tem álcool, né? Mas o problema é as consequências daquilo. Porque se entende o quê? Quando você bebe muito, você perde a consciência, não tem responsabilidade por seus atos, aí vai dirigir talvez também. Entende? Então esse é o problema. Para você sentar e tomar uma cerveja, tranquilo, entende? Socialmente, como se fala. Né? Então é uma coisa que no Brasil ficou assim, principalmente também por influências protestantes. Então, para terminar, de que modo a igreja é infalível? Alguém pode ler? Se Cristo é Deus e, portanto, infalível, então a igreja que ele fundou sob uma cabeça visível e infundida com o seu espírito deve necessariamente ser infalível. A infalibilidade do vigário de Cristo, a cabeça daquele corpo, é meramente a expressão visível da cabeça invisível que é Cristo. Pronto, isso só confirma aquilo que nós falamos, né? Pode continuar, por gentileza. A infalibilidade é, portanto, um prolongamento da encarnação de nosso Senhor, por meio da qual a sabedoria de Deus fala verdades eternas através da natureza humana, que teria falado com erro se não fosse una com a Verbo e encoberta por seu Espírito Santo. Era com o verbo, eu acho que eu digitei errado. Né? Infalibilidade significa assistência divina para a prevenção do erro. É um dom sobrenatural conferido à Igreja pelo seu divino fundador, em virtude do qual aquela está isenta de erros ao salvaguardar, proclamar e explicar o depósito da verdade divina confiada aos seus auspícios. Pronto. A Igreja, ela é isso. Tá? É isso que vocês viram. Ok? Aquilo que se dá à Igreja, né, que ela é una, santa, católica e apostólica, nós vimos dentro disso, tá bom? Dentro dessas coisas, desse texto, ok? Ela é una porque Deus é um só, entende? Então se tivesse duas igrejas, teria duas doutrinas, dois deuses, né? Então precisa-se dessa unidade. Infelizmente muita gente tenta ferir essa unidade com os cismas. Cisma é quando separa-se. As heresias que negam uma parte da fé, tá bom? Ela é santa, ok? A expressão que diz assim, a igreja é santa e pecadora, é ambígua, é errada. Não usa muito não isso, tá bom? É melhor dizer assim, a igreja é santa, mas o povo é pecador. Porque se falasse a igreja é santa e pecadora, dá um sentido muito assim. Como uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, né? Então, a igreja é santa, e só. O povo que é pecador. Então essa expressão é muito errada. Não usa, tá bom? Então ela é santa porque o seu fundador é santo, tá? E católica porque é universal. Católica quer dizer isso. Significa universal no sentido de segundo a totalidade, ok? Então a igreja é universal. O Cristo está presente, por isso que é universal, ok? E a missão da igreja é essa, é a de resgatar as almas, de fazer com que todos possam se converter. Frei, aí tem a igreja ortodoxa, que ela não é considerada católica, né? Ela nega... Ela é católica, mas é ortodoxa, não é romana. Mas ela nega, no caso, o Papa, né? Ou não tem... Não, não reconhece. E Então outras coisas ela mais. Ela
ela não entra, no caso, como se fosse a igreja católica como a nossa, não é isso? Não, nós não temos comunhão plena com a igreja Agora, eu ortodoxa. estava vendo essa semana, porque parece que tem uma liturgia um pouco diferente da igreja asiática, não é isso? Aí até vi que o Papa Leão se reuniu lá. Isso, lá no... Aí essa igreja asiática é uma igreja católica romana, ela reconhece o Papa ou não? É porque é o seguinte, olha, eu ia entrar nessa questão que é um pouco polêmica, tá bom? Ó, Se deixa quiser eu... deixar ponto de vista... Não. Deixa eu fazer só aqui. A gente tá com tempo, tá? Hoje a gente começou em ponto. Tem uma parte, tá, do catecismo que fala sobre a igreja e os não cristãos, né? A igreja e os outros, né? Os ateus, tudo mais. Os protestantes também, as outras igrejas. Bom, veja. A igreja católica, ela de todas as formas tenta a comunhão com todos, tá? Com todos os tipos de pessoas, raças e povos, porque sua missão é essa, evangelizar o mundo. Durante a história da igreja, muitos se separaram da cabeça visível, que é Roma, o Papa, por causa de pontos doutrinais. Então, por exemplo, as igrejas orientais, a ortodoxa, que é igreja católica ortodoxa, não é? Ela chama Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, não é romana. A nossa é romana porque está em Roma a cabeça, né? Que é o Papa, a sede de Pedro. Então, a ortodoxa se separou porque chegou num ponto, num concílio, numa reunião de bispos, onde foram decidir algumas coisas sobre a fé que eles não concordaram. Uma parte, que era todo mundo, uma só parte, né? Um todo. Então, eles não concordaram e acabou o cisma, que aí virou a ortodoxa. Porém, em alguns casos, a Igreja Católica reconhece que nós podemos receber sacramentos lá, tá? Tipo assim, em caso de vida ou morte, entende? Eles têm os ritos dele, eles têm o patriarca, eles no credo, como eu disse a vocês, não tem certas coisas que a gente coloca, como por exemplo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para eles o Espírito Santo só procede do Pai, entende? Então eles têm as coisas deles próprios, né? Os padres podem casar, salvo engano, eles não chamam missa, é sagrada liturgia. Na internet tem, que vocês veem que tem uma cortina bem grande assim, né? Que os fiéis não têm acesso, é diferente, entende? O que é que acontece? Porque o Papa foi eu me esqueci o nome agora, só que ele não rezou na mesquita, né? Foi. A igreja, ela tem, desde sempre, esse desejo de voltar à união com todos. Porque... Mas essa igreja que o Papa foi não é a ortodoxa. Não é a ortodoxa, é a asiática, não. Né? É a asiática, é. Agora eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo. Onde ele foi? Foi Turquia, não foi? Eu não me lembro. Eu vou dar um... Pronto. Gente... Mas só para não perder o raciocínio, ó, então a igreja, de todos os modos, tenta voltar à união de todos os cristãos. Porque todos saíram da igreja. Você vê, Lutero era um monge, era um padre. A mesma coisa, esses outros que foram saindo, né? Igreja brasileira, católica brasileira, palmariana, as fraternidades aí que surgem, né? Então, a igreja tenta voltar. Mas o problema são eles que não querem. A igreja já tentou conversar com os protestantes, com o luterano, com o ortodoxo, mas eles têm resistência, não é a igreja. Entende? Então, eu acredito firmemente que... Istambul, pronto. Eu acredito firmemente que nós temos que colocar um limite a isso também, de tentar conversar com outras religiões, porque a resistência é deles. Nós fizemos tudo possível e impossível. É tanto que para elaborar essa missa que nós temos, a atual, pessoas de outra religião assistiram à confecção, digamos assim, dessa missa, né? Mas parece que não vai, né? Não entra, entende? Por mais que a igreja faça muitas coisas, eles não aceitam. Judeus, ortodoxos, protestantes. Então, a gente só acaba apanhando no fim. Mas né? no caso, essa asiática é católica romana ou não? Essa que o Papa... Não, Não, também não é. Não, pelo que eu sei, não é não. Eu já li errado, porque eu li que era. Aí por isso que eu Leu o que é? É porque assim, você está dizendo asiática, mas assim, tem várias igrejas na Ásia que são chamadas igrejas do Oriente. Tem que saber qual é a que você está se talvez referindo. seja isso. Igreja... isso, desculpa. São as igrejas igreja de rito oriental. Isso, exatamente. Aí essa, no caso que o Papa foi, é outra história.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque algumas igrejas de rito oriental, a igreja católica tem comunhão, outras não. É porque depende do qual você está falando. Porque, como eu estou dizendo, é tanta igreja, é tanta separação, entende? Que, como diria o Scott Hunt, todos os caminhos levam a Roma. Você vê que só a de Roma permanece fiel, né? As outras sempre ou saem dela ou surgem depois. Mas só a de Roma é do tempo de Jesus, até hoje, né? Intacta. Então, você percebe por isso. Para nós nos estendermos mais, eu só queria falar a respeito da comunhão dos santos, tá? Que vocês vão encontrar a partir do número 946. Esse artigo é mais extenso, tá bom? Por isso que nós estamos demorando mais um pouco hoje, porque é mais extenso realmente. Eu só quero falar um pouco a respeito disso, porque nós precisamos saber o que é essa comunhão dos santos que a gente fala no credo, né? Então, depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior, que é a igreja, se não a Assembleia de todos os santos. A comunhão dos santos é precisamente a igreja. 948. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Certo? 949. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. A comunhão na fé, a fé dos fiéis e a fé da igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Então, a comunhão dos santos, ela é essa comunhão dos carismas, que já vai dizer o número 951. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens graças especiais para a edificação da igreja. Portanto, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. É aquilo que eu falei, a igreja distribui os bens espirituais da redenção de Cristo, os sacramentos. Tá? Então, é esse sentido de comunhão, ok? Vamos ver o resumindo da comunhão dos santos em 961. Este termo designa também a comunhão das pessoas santas em Cristo, que morreu por todos, de modo que aquilo que cada um faz ou sofre em e por Cristo produz fruto para todos. Ou seja, reforça que a igreja é um corpo de vários membros. Tá? Você não está isolado nesse meio. Você, batizado, está dentro dessa comunhão. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos que cumprem sua purificação, dos bem-aventurados do céu. Todos juntos formam uma só igreja. Cremos que nesta comunhão, o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Ou seja, nós, além de estarmos em comunhão conosco aqui na terra, reconhecemos que estamos em comunhão com aquelas almas que estão no purgatório, que chamamos de igreja padecente, que estão esperando a purificação para entrar no céu, e a igreja triunfante, que é a igreja dos bem-aventurados, do povo que já está no céu, que conseguiu se salvar. Então, a comunhão dos santos, ela aborda isso. A igreja militante, que somos nós, somos a igreja militante porque estamos na terra. A igreja padecente, a igreja que está no purgatório. E a igreja triunfante, a igreja do céu. Que é a mesma igreja, eu não estou dizendo que são 3 igrejas, mas assim, é essa comunhão de fiéis, tá bom? Pensa aqui igreja como reunião de pessoas, congregação, aliás, de pessoas, tá bom? Então, se vocês ficarem com isso, eu já fico feliz, tá? Agora, se vocês quiserem depois entender mais sobre essa comunhão, eu deixei para vocês algumas leituras recomendadas. A primeira é a História da Igreja do professor Felipe Aquino, que é muito simples para ler, tem uma linguagem muito boa. Tem várias histórias da igreja, mas a do professor Felipe ela é bem acessível. 3 volumes só, tá bom? Então vocês podem pegar, se vocês quiserem, o período que vocês mais identificam, idade antiga, idade média ou idade moderna contemporânea, e ler, tá? A História da Igreja do professor Felipe.
e o corpo místico de Cristo do Fulton Sheen, que é onde eu tirei esses textos. Então, quem quiser esses textos completos, você vê que eles são muito bons, né? Bem reflexivos. Quem quiser esses textos completos, cada um é um capítulo, essas perguntas, acredita? Então, quem quiser pode pesquisar pelo Fulton Sheen, que também é doutrina segura. Por nada. Tá? Alguma dúvida? Podemos encerrar, tá todo mundo cansado, não é? Mas o tema realmente foi extenso, mas importante para nós, porque nós estamos dentro da igreja todos os domingos, por aqui, né? Participando das celebrações, e é importante nós reconhecermos que igreja estamos participando, onde estamos entrando, tá bom? Podemos encerrar? Pronto, então que todos possam recuperar esse zelo pela igreja. Uma coisa só que eu esqueci de dizer, mas não menos importante, é uma coisa que vocês podem escutar muito por aí, tá? É só para terminar. Muito se divulgou uma frase, assim como divulgaram aquela, né? A igreja é santa e pecadora, que é errada. Essa frase é certa, que é assim. Não sei se vocês já ouviram. Fora da igreja não há salvação. Já ouviram essa frase? Já ouviu? Pronto. O que é que diz essa frase, né? Fora da igreja não há salvação. Como assim? Quer dizer que só se salva católico? Espera aí. Essa frase diz o seguinte, que a igreja ela é essencial para a nossa salvação, porque a própria igreja comunica a salvação. E aqueles que se salvam fora da igreja, ou seja, os que não são católicos, se salvam pelas orações da igreja. Ou seja, a igreja católica ela foi deixada por Cristo para a salvação das almas. Quer se salvar? Você tem que ser católico, né? Você descobriu a fé, está aprendendo, então você tem que seguir. Agora vamos supor, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um índio, um indígena, lá na tribo, nunca ouviu falar de igreja, não sabe o que é um padre, morreu, mas ele vivia bem, ele vivia corretamente as suas leis. Pode ser que ele se salve, digamos assim, né? Porque isso é complicado de entrar, porque se eu disser assim, ele se salva por salvar-se, aí vocês vão dizer, mas Jesus me disse só se salva quem for batizado? Quem não for batizado não se salva? É outra questão teológica, né? Mas é para vocês saberem isso, que as pessoas que se salvam, que não eram católicas, se salvam pela oração da igreja, porque a igreja todo dia reza pela conversão dos pecadores, no ofício divino, na liturgia da missa. Então, é correta a frase, fora da igreja não há salvação. Assim como fora da barca, ninguém pode salvar, está no mar, não é? Fora da arca, ninguém se salvou. Então, a igreja, os primeiros santos padres, colocaram essa frase, que realmente fora da igreja não há salvação. Mas a teologia também fala que essas pessoas podem ter se salvado, mesmo sem a ação direta deles de procurar a fé, a igreja, tá bom? Então, não se assustem quando vê essa frase, porque muita gente diz assim hoje, não, essa frase é muito exclusivista, isso quer dizer que todo mundo da China vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eles podem se salvar, podem, com certeza, que Deus pode tudo, mas se salvam por meio da igreja. É porque tem um termozinho, né, Frei? Intenção de batismo. Se ele conhecesse isso, exatamente. Se batizaria, Exatamente. Né? Por exemplo, eu disse, não foi? No batismo de Vitor. Se ele morresse na preparação que eu estava fazendo para ele era batizado por intenção, porque ele já estava fazendo os encontros para ser batizado. Mas chegou alguém, deu um tiro nele e Deus te livre. Mas mas agora está batizado, né? Já se morrer, já vai para o céu. É mesmo. Viu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.